Eu queria que horror, deixar né? aqui algumas dicas para quem está nos assistindo. Não sei quanto tempo a gente já tem de Não, programa. A gente fala, né? A gente fala A pra gente caramba, fala. graças a Tem Deus. 20 minutos. Então tá, mas eu quero falar aqui de um filme que eu assisti que mostra essa realidade e que todos nós assistimos, que foi Preciosa. É uma menina gorda, negra, que foi abusada de várias maneiras, desde mãe narcisista a abusadores sexuais, e que no final ainda carrega HIV. Uhum. Então é um filme, assim, desculpa, assim, só dei um Esse spoiler, filme, mas é um né? filme, cara, que Ave Maria, é tão lindo de ver, mas é tão triste de você sentir, né? Conta um pouco pra gente sobre a ótica Preciosa. Eu confesso pra você que eu não me lembro tantos detalhes, eu vi o filme há muito tempo. Mas talvez a gente fala um pouco desse lugar que a gente coloca a mulher na sociedade, né? E aí, quando você fala assim, é ruim também para eles, né? Aí a gente volta lá para aquela primeira fala, falando sobre a Igreja Católica, sobre como as mulheres são colocadas nesse lugar. Você usou uma palavra tão bonita. Submissas, submersas. Não, nesse lugar imaculado, né? Ah, Você tá. usou uma outra palavra para dizer isso, né? Esse lugar santificado. Isso. Eu adorei. Eu vou anotar essa palavra depois, você vai me falar? Eu vou usar. Imaculado. Imaculado. Acho que é imaculado que ela Foi usou, né? imaculada. Imaculado. É tão colocado nesse lugar que muitas vezes ela não se vê no direito de não ser aquele papel que ela foi designada, né? Então, o que isso tem a ver com o que a gente está falando como uma mãe narcisista? Muitas vezes ela se vestiu tanto desse papel, desse lugar, ela se coloca tanto como a única coisa que ela pode se agarrar, que talvez ela não dê conta de construir outras coisas. Ela não se vê em outros papéis, sendo uma pessoa. Ela se vê apenas naquele papel. E aí ela faz daquele filho o alvo da existência dela. E aí causa todo esse controle e sofrimento do Nossa. filho, toda essa redução do filho, a ponto do filho não conseguir se ver, aquele que não dá conta de fazer a passagem, né? A passagem, eu digo, conseguir ultrapassar aquela linha e se tornar uma pessoa de fato adulta e dizer Autônoma, né? emocionalmente, né? Então que se vê com essa mistura. E talvez no caso dela a gente vê esse processo, né? Esse processo de alguém que é anulado a um papel, a um não papel, na verdade, né? Ó, Um eu descaso, literalmente. Eu morava em Uberlândia, uma vez eu tava na praça, sentada numa praça. Eu sou uma pessoa que gosta bastante de sentar em praça. Mas enfim. E aí eu tava lá e chegou uma mulher empurrando um carrinho com um filho que era adulto e tinha um transtorno assim bem severo. E aí ela falou assim, eu fico muito feliz. Olha o que ela falou, eu fico muito feliz porque ele sempre vai estar comigo. Então assim, eu achei muito forte aquilo, porque assim... Não. Ela É que nem achou aquela bom, velha o menino história tinha um que assim... transtorno, Ai, que por ele exemplo... não se encaixaria. Sem querer te cortar, mas é que nem aquela história. Você hoje não é mãe. Porque você escolheu não ser mãe. Eu acho, pelo amor de Deus, essa é maldita, porque eu acho maldito isso. Que a pessoa tem um filho, porque eu vou ter alguém que me cuide objeto, na velhice. Cara, oi? Que merda é essa? Porque é isso que alimenta o narcisista. Esse negócio de tipo, vai ter alguém. Dívida emocional. Dívida emocional, de é muito estranha a ideia de de controle. posse. Ai, que Esse nojo. caso específico, eu achei assim, eu fiquei bastante assustada, porque ela preferia que o menino E a sociedade tinha apoia. um sofrimento de uma doença naquele nível, ela preferia que ele tivesse aquele sofrimento, do que se ele não tivesse, depois ele se casasse, fosse embora, sei lá. Sabe? Então, assim, como tipo, assim? com medo de viver a síndrome do ninho vazio, sabe? Que é normal, você vai passar, assim como tudo, assim como quando, por exemplo, eu posso dizer, quando a Rafaela foi pra aula, bicho, Deve ser uma foi sensação estranhíssima. dificilíssimo, porque eu ficava 24 horas com ela. Entende? Desde o dia que ela foi muito, graças a Deus, ela foi muito desejada, ela foi muito amada, ela está assistindo a gente, ela foi querida, ela foi planejada, foi tudo certo. Então a gente optou por dar uma criação, a gente teve o privilégio, eu digo sempre, de dar uma criação mais intimista, onde a primeira relação que ela tivesse fosse parental mesmo, sabe? De pai e mãe, presente e tal.
Existem muitas mulheres que não podem por conta da circunstância, por conta de emprego, por conta de economia mesmo, sabe? E às E vezes tudo bem. E às vezes a escolha mesmo, né? Quer se dedicar a outros papéis naquele E momento. tudo bem. E para ela é necessário ocupar outros papéis para não pirar. Eu, para não pirar, precisava ficar com ela, entende? Então, assim, não, mas cada um é cada um e tá tudo bem. O problema é onde o caldo entorna. Onde a gente quebra esse elo. A função de pai e mãe, a função da mãe, ela se modifica. E eu acho que é isso que tem que estar atento. Quando A gente você tem que acompanhar esse isso, ritmo. quando você traz esse período de adaptação seu, né, em que você a percebe Eu indo... chorava, eu falava, meu Deus, agora E eu vou ter aí- que aprender a assistir série para me ocupar ou fazer outras Ai, coisas. gente, né, Essa voltar a me vida dedicar a também. projetos que Ao- talvez estejam Sim, mas guardados eu aqui numa gaveta na minha sim, cabeça, né? Foi o que aconteceu, né? E aí talvez Sim, você também, deu... mas eu tô falando assim, num primeiro momento eu não conseguia nem pensar nisso. Então eu falava assim, eu vou pro entretenimento, que pelo menos eu vou... o meu estágio foi assim, mas claro, eu acho que eu nunca tive muita paciência com série. Falei série por falar. Eu assisti acho que 2 ou 3 capítulos de Gracie and Kelly, que eram duas senhoras idosas. maravilhoso essa série. É maravilhosa. engraçadíssimo. É muito engraçado. É uma maconheira e uma loucona. É maravilhoso É uma essa neurótica, série. né? Aham. Então, assim, é muito engraçado. Ela assim, se ama e se odeia ao mesmo tempo, se ama, né? se odeiam. É uma É amizade muito divertido. engraçadíssima. Então, eu comecei a assistir, uma amiga minha me recomendou essa série, falou, assista essa série, vai levantar seu astral. Eu assisti um pouco dela e logo em seguida já retomei os meus afazeres, voltei a pintar, voltei a me dedicar ao jornalismo, ao nosso livro, enfim. Mas foi uma fase que eu precisei. Hoje, eu acho incrível ela ir para aula, eu acho incrível ela voltar com a devolutiva. Poxa, mãe, eu tirei 10, eu tenho certeza que eu tirei 10. E eu não colei, viu, mãe? Sabe? Ela construindo a própria história. Construindo a prova. Que orgulho! Então eu fiz algo certo. Então, aí você fala dessa passagem, né? Dessa função sua que mudou, né? Eu brinco que os pais... Uma boa parte. Uma paternidade saudável, maternidade saudável. Sim. No início, o filho precisa de você para viver. Ele não consegue, Sim. né? Nada. Você precisa, nada, né? Depois, ele chega numa fase em que você vai só guiando. Aqui não para não cair, aqui não para não cair. Chega uma hora que você passa a observar de longe. E às vezes ele cai e você fala, caiu, vamos lá, vou te ajudar a levantar. Ó, vamos lá, pronto. Levanta, E tudo chega um certo. momento em que você já nem vê mais ele caindo. Você tem que confiar nas outras fases. Não, naquilo que você já fez. No que Porque você já fez. foi. Porque achismo total. Viu, gente? Mas assim, eu acho o seguinte, que existe a pessoa que já é a Mas mãe é um narcisista. achismo que você tem quantos alunos que já passaram na sua mão? Ixi, foram muitos. Então, não é achismo, é causa, conhecimento empírico. Conhecimento empírico. Ah, meu marido, ela olha e fala, tá mentindo. É, Ela já pior que é sabe. nesse nível. Eu acho que assim, existem né, essas mães que são narcisistas mesmo, né? Uhum. Mas eu acho que é legal a nossa conversa, porque existem as mães que ela tá ali com uma característicazinha de narcisismo, sabe? E eu acho que é legal, porque a pessoa que ela vai hoje ouvir a gente Ela falar, pode se corrigir, ela cara. pode se corrigir, porque assim, por quê? Porque ela tem que perceber isso. Não, peraí, eu tô causando mal pro meu filho, pra minha filha, né? E ela pensar, e também tô causando mal pra mim. Porque se for essa pessoa narcisista, já é narcisista, caso perdido pra própria. É. E aí Mas eu quero que agora, você diga a pessoa os que ela mecanismos ainda pode de sair dessa defesa. situação, né? Então, assim, aí a gente fala também hoje para as mães que podem sair dessa situação. Eu acho, assim, que é tudo autoanálise, né? Acho que a Sim, gente eu tem vejo, que né? aprender a fazer essas autoanálises. Não, e perceber o que aprender a eu fazer tenho. reforma íntima. Reforma íntima, isso você não vai deixar, aquela velha história, vai deitar, pensa em tudo que você fez Exatamente. e não tenha medo de pedir desculpas, Eu tenho. sabe? As pessoas têm aquela coisa, ai, mãe que É. pede desculpa, perde autoridade, eu acho que não tem nada a Ai, ver, gente. você ganha confiança. Você Tem que ser exemplo, dá um exemplo, né? Porque a pessoa que ela pede desculpa, ela tá dando Porque exemplo de ninguém é verdade perfeito, também, né? eu acho que a pior droga é achar que a gente tem que ser perfeito. Exato. É daí que começa o desvio, entende? Eu tenho Mas- uma questão antes Fala de aí. você falar. Eu quero que ele fale dos mecanismos de defesa.